Bom dia. Ah, não, não pode falar horário, né? Bom dia, pessoal. Estamos aqui mais um dia hoje. Eu tô comandando aqui. Eu cheguei primeiro. Comandando aqui mais um Clube do Livro. Livro aberto. Que a gente vai continuar conversando sobre esse livro lindo, maravilhoso, que eu amo de paixão. Marcela já tá por aqui. Vamos trazer a Marcela aqui. A gente vai continuar o capítulo 2. Ai, ai, que a gente dividiu esse capítulo porque ele é muito, muito, muito importante. Oiê, Por aqui hoje. Bom dia! bom dia, tudo bem? Como estamos hoje? Eu, Animadas? Muito eu animadas? estou numa semana boa, Hum, tô tendo aqui algumas coisas, e é importante, inclusive, falar, né, nesse momento, porque a gente às vezes tem uma imagem no Instagram que tudo nas redes sociais, né, de que tudo é perfeito, tudo é bom, tudo é tranquilo, tudo é lindo. E às vezes não é, às vezes a gente não tá tão bem assim. Hoje eu estou aqui na força do amor, porque a gente não é movido aqui nessa casa na força do ódio, a gente é movido na força do amor, mas estou já medicada. posso dizer que eu já fui. Você já Já foi a fui, da força então do quando a ódio? gente fala sobre isso aqui é porque é real, viu, gente? Não, eu também já tive essa gana de fazer pela motivação errada, pela raiva. E muitas pessoas alcançam resultados, inclusive, porque estão sendo movidos por essa emoção, pela raiva. E aí depois não conseguem sustentar o resultado. Isso é muito importante, essa reflexão é muito importante. Quando a gente é movido com uma emoção inadequada, depois a gente não consegue sustentar. É muito real isso que acontece. Mas hoje eu tô aqui firme e forte, porque esse projeto é lindo, eu amo esse projeto. A gente está inspirando pessoas, já tem pessoas que estão falando com a gente, né? Fora do dia que a gente está aqui às 10h07, porque não é todo mundo que pode estar aqui ao vivo com a gente. Mas não tem Uhum. problema, quem não está ao vivo pode assistir depois. E esse projeto está lindo, esse livro é lindo. Falar sobre vulnerabilidade, a Ana ama falar sobre esse assunto. Eu tenho muita dificuldade de falar sobre vulnerabilidade, mas eu tenho muita facilidade de falar sobre ousadia. Porque ousadia é algo que sempre me moveu. Eu sempre fui dessas que não estava muito preocupada com o que os outros estavam falando, o que os outros estavam pensando. Fui muito inadequada, inclusive por isso, porque eu não tinha o discernimento correto para saber até onde que eu ia. Um dos meus traumas primordiais, que é o trauma de rejeição, é um trauma que acaba deixando a gente uma pessoa inadequada também, porque a gente quer fazer, a gente quer fazer, a gente quer que as pessoas olhem pra gente, a gente quer pertencer aos lugares, e por muitas vezes a gente coloca o carro na frente dos bois e faz movimentos que não são tão bons assim. Mas essa é a vida e a gente está aqui para vivê-la, não é? Sim. Aí a pessoa que mais me vê vulnerável na vida acabou de entrar, né? Olha lá, muito E bem. é muito importante isso, porque não tem como a gente falar de ousadia, de coragem, de enfrentamento na vida sem falar de vulnerabilidade. Porque por mais que tenha essa concepção controversa de que uma pessoa corajosa ela não é uma pessoa vulnerável, porque a vulnerabilidade é fraqueza, isso é uma coisa totalmente. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Na verdade, a ousadia, ela exige que a gente seja vulnerável, ela exige que a gente esteja nessa posição de não saber das coisas, de não conhecer as coisas, de ser uma coisa nova, de se sentir insuficiente, sim, porque quando a gente está sendo ousado e fazendo uma coisa que a gente normalmente não faz, a gente está no espaço que a gente não conhece. Não tem como a gente ser suficiente numa coisa que a gente não conhece. Então, essa sensação de insuficiência, ou essa sensação do erro, essa sensação da limitação, é apenas um sentimento de um momento que a gente está vivendo e não daquilo que a gente realmente é. E estar em contato com essa vulnerabilidade transforma completamente as nossas relações, a nossa vida, a nossa qualidade de vida, e é por isso que a gente vai falar sobre isso aqui, vai continuar esse assunto o quanto for necessário, porque a felicidade, ela exige que a gente seja vulnerável. Então, a gente vai falar de vulnerabilidade até que a gente entenda que está aqui num domingo de manhã, ó, numa Uau! terça, de onde sai o domingo, né? Tem Numa alguma terça coisa para acontecer no domingo de manhã, hein?
Talvez a gente só goste mesmo dos domingos de manhã, né? Eu amo, amo, amo. Para estar aqui numa terça-feira de manhã, que nem sempre tá tudo bem, mas quando a gente vem para cá, a gente fica muito feliz. A gente precisa falar sobre vulnerabilidade. Então, bora lá. Hoje a gente vai para o segundo mito do segundo capítulo, Derrubando os Mitos da Vulnerabilidade. E o segundo mito de hoje é esse justamente que eu comecei a falar, né? Vulnerabilidade não é comigo. Bora lá. Você vai, eu começo? Pode deixar que eu comece. Quando éramos crianças, costumávamos pensar que quando crescêssemos não seríamos mais vulneráveis. Mas crescer é aceitar a vulnerabilidade. Estar vivo é estar vulnerável. Quem escreveu isso foi uma escritora americana chamada Madeleine Langley. Não sei como é que se lê esse sobrenome aqui, mas enfim. Perdi a conta das vezes em que ouvi as pessoas dizerem: é um tema interessante, mas vulnerabilidade não é comigo. E o comentário era logo reforçado por uma justificativa que levava em conta a profissão ou gênero. Sou engenheiro e detesto vulnerabilidade. Sou advogada e como vulnerabilidade no café da manhã. Homens não sabem o que é vulnerabilidade. Acredite, eu já agi assim. Não sou homem, nem engenheira, nem advogada, mas já repeti essa ideia umas 100 vezes. Infelizmente, não existe um cartão com passe livre de vulnerabilidade. Não podemos optar por ficar fora da incerteza, do risco e da exposição emocional que perpassam nossa experiência diária. A vida é vulnerável. Examine novamente a lista de exemplos da página 29. Aqueles são os desafios de estar vivo, de estar em um relacionamento, de ter um vínculo. Mesmo se resolvermos abrir mão dos relacionamentos e optarmos pelo isolamento como forma de proteção, ainda assim estaremos vivos e sujeitos à vulnerabilidade. Fazer as perguntas a seguir a si mesmo é bastante útil para quem se vê preso ao mito de que vulnerabilidade não é comigo. Se não souber responder, peça ajuda a alguém próximo. O que eu faço quando me sinto emocionalmente exposto? Como me comporto quando me sinto muito desconfortável e inseguro? Estou disposto a correr riscos emocionais? Antes que eu começasse a trabalhar essas questões, minhas respostas eram: tenho medo, raiva, assumo uma atitude crítica e controladora, quero fazer as coisas de maneira perfeita, com precisão cirúrgica. Resposta da 1. O que eu faço quando me sinto emocionalmente exposto? A 2. Como me comporto quando me sinto muito desconfortável e inseguro? Fico com medo, com raiva, assumo uma atitude crítica e controladora, fico perfeccionista, querendo fazer as coisas com precisão cirúrgica. Praticamente a mesma resposta da primeira, né? E a Sim. terceira pergunta, estou disposto a correr riscos emocionais? No trabalho, não me sinto nem um pouco disposta se há excesso de crítica, julgamentos, atribuições de culpa e humilhação. Assumir riscos emocionais com as pessoas de quem eu gosto sempre esteve relacionado ao medo de que alguma coisa ruim pudesse acontecer. Gente, isso aqui é uma experiência tão comum, né? Principalmente com as pessoas que são importantes pra gente. Porque assumir riscos emocionais nos relacionamentos próximos deixa a gente muito próxima dessa sensação de que alguma coisa ruim vai acontecer. Isso nasce lá nas nossas relações com nosso pai, com a nossa mãe, quando eles não nos amaram incondicionalmente como a gente realmente precisava, e ficar esse registro, né, para o resto da vida. Aí posso fazer uma correção? Claro. Não é correção, uma adequação, vai. Talvez é o meu ponto de vista. E a gente tem muito disso, eu e você, né? Não tem problema que os nossos pontos de vista são diferentes. O que importa é que a gente olhe para isso. Para mim, não, quando a gente olha se o amor é incondicional ou não, a gente está julgando. E por muitas vezes não é mesmo. Eu ia falar que todo amor de pai é incondicional, mas muitas vezes não é, a gente sabe que não é. Então, talvez a gente precise olhar o porquê que a gente exige que o amor seja incondicional, entende? Se pôr nesse lugar. Porque, às vezes, a gente espera mais do que o outro pode dar. Sim. Quando a gente é E criança, isso faz com que a gente não exercite a nossa vulnerabilidade, ao meu ver. Ao meu ver. Não sei. na vulnerabilidade infantil, uma das questões para uma formação emocional saudável é justamente esse amor sem condições. Então, a criança necessita ser amada na fragilidade dela, na vulnerabilidade dela, na delicadeza, na fragilidade dela, porque nós dependemos desse amor para sobreviver.
E aí, quando esse amor não chega inteiro, ele chega fracionado, ou chega parcial, ou dependente de alguma condição externa, a criança entende que o problema é ela. Que ela não é totalmente amada porque ela é ruim, não porque os pais são ruins. Até porque se a criança enxerga o pai ou a mãe como ruins, ela se sente muito ameaçada, porque isso faz com que ela não esteja totalmente protegida. Então, para caber dentro do amor condicionado, ela se diminui e se enxerga como pequena, como frágil, como incapaz de. Incapaz não. Insuficiente para receber o amor que ela precisa. Mas Ela todos nós cria nascemos. uma identidade nova, então. Isso. E para poder se adaptar àquilo que é oferecido a ela. Por isso que a gente tem tanto esse sentimento tão forte de insuficiência, de não merecimento, de rejeição, de abandono, porque essa adaptação ela acontece exatamente para que a criança sobreviva naquele ambiente, que não é ideal, que na maior parte das vezes não é ideal. Por isso que o adulto chega muitas vezes na vida adulta com essa adaptação ainda. E aí não é que a gente exige do outro, é que a gente tem uma necessidade infantil de ser amado incondicionalmente que a gente leva para a vida adulta porque não teve condição de amadurecer. Não teve um ambiente propício para amadurecer isso. E aí chegar na Concordo. vida adulta e falar, olha, simplesmente esteja vulnerável e lide com isso, é muito complexo. Por isso que é tão importante a gente trazer também, em contrapartida dessas ferramentas e a forma como a gente vai lidando com isso. Até por isso que a gente fala os nossos exemplos aqui também, viu, gente? Porque a gente sabe que essa dor, ela é unânime. Ela é praticamente unânime. É, a gente precisa se colocar nesse lugar de que todo mundo, gente, é subjetivo. Então, todo mundo enxerga uma situação de uma forma. Então, às vezes, quando a gente está numa posição, a gente fala, eu fiz o melhor que eu pude. Mas quem está na outra posição fala, não, poderia ter feito diferente, poderia Exatamente. ter feito melhor. Não Exatamente. adianta. A gente tem que ter consciência de que a gente. Uma coisa que eu ouvi um tempo desses atrás, e é verdade, a gente tem que ter consciência que os nossos filhos sempre vão ser bloqueados em alguma coisa. A gente sempre vai, por mais que a gente queira acertar, por mais que a gente queira fazer certo, por mais que a gente queira, por quê? Porque é outro ser, não é a gente. Então, a gente tem que tirar um pouquinho esse peso de tudo eu tenho que fazer certo, tudo tem que ser perfeito, tudo tem que ser. Ai, forte, hein? Nossa, hoje é pesado esse tema. Eu não sei se é porque Pois. hoje eu tô mais sensível. E o mês também, né? Mês de setembro, setembro amarelo, é um mês para mim, né? Que é um mês que a gente fala bastante sobre o olhar para essa questão do suicídio. Então, é um mês que eu fico um pouco mais sensível também. Então, eu acho que tudo isso faz com que hoje a gente consiga refletir um pouco mais nas situações. Bora, bora, porque tem bastante coisa ainda. Bora seguir. Quando fingimos que podemos evitar a vulnerabilidade, tomamos atitudes que são, muitas vezes, incompatíveis com quem nós realmente desejamos ser. Experimentar a vulnerabilidade não é uma escolha. A única escolha que temos é como vamos reagir quando formos confrontados com a incerteza, o risco e a exposição emocional. No capítulo 4, examinaremos os comportamentos conscientes e inconscientes que utilizamos para nos proteger quando acreditamos que a vulnerabilidade não tem nada a ver conosco. Olha só, conseguimos ir para o mito 3 já, rapidinho. Já? Já. Deixa eu ver se ele não é muito. Ele é um pouquinho longo, mas dá pra gente seguir esse também. Você acha que dá para seguir ou a gente termina esse? Vamos terminar esse. Vamos falar um pouquinho mais sobre esse de hoje, Sim. aproveitar esses. Esse assunto ele é muito importante porque como a gente tem essa questão cultural em torno disso, de que a gente pode controlar as nossas emoções. Ai, gente, eu dei um exemplo. Eu tenho uns exemplos que é um negócio absurdo, né? Quem faz terapia comigo vai lá só pra rir. Olha, eu vou lá falar dos meus problemas e meus problemas são horríveis e a gente vai fazer piada disso porque eu sou sagitariana. Não tem jeito, né? Mas, enfim, o menino trouxe uma questão para mim falando assim, né? Ah, eu queria ser. A gente tem essa exigência hoje que a gente tem que ser emocionalmente equilibrado, né? Que a gente tem que ser inteligente emocionalmente. Aí eu falei, tá, mas o que você acha que é ser inteligente emocionalmente? Ah, ser uma pessoa forte, uma pessoa centrada, uma pessoa que lida com os problemas numa boa e tudo mais. Eu falei, então, você sabe o que é ser inteligente emocionalmente? Vou te explicar. Quando você está com diarreia, você vai no shopping? Responde aí para mim. Não, né? Quando o seu corpo dá um sinal de que você não deve estar na rua, porque a qualquer momento você pode precisar de um banheiro, você não vai para a rua. A inteligência emocional é a mesma coisa. Quando você sabe que você está sensível, você vai evitar uma conversa delicada.
Quando você sabe que você está triste, você vai evitar uma decisão importante. Quando você sabe que você está muito eufórico, você não vai sair comprando. Isso é inteligência emocional, é reconhecer as nossas limitações e agir dentro de um espaço seguro diante daquilo que a gente tem naquele momento. Só que a Nossa, gente aprendeu o quê? A gente aprendeu que se eu estou triste, se eu estou com raiva, eu tenho que passar por cima. Se eu estou com vontade de chorar, eu não posso querer chorar. Eu tenho que jogar tudo aquilo para debaixo do tapete. E nada disso funciona exatamente porque a gente aprendeu de uma forma distorcida. a Então, se gente. você sabe que você está num dia com dor de barriga, você pode tomar um remedinho para dar uma aliviada, por exemplo, para soltar seus gases, mas aí você tem que ficar perto de um banheiro para você não assustar todo mundo de perto de você. Mas você também pode reconhecer que algumas coisas são apenas momentâneas. Você talvez comeu uma coisa que não te fez bem e aquilo vai passar. A tristeza também pode ser que alguma coisa te levou a um lugar de frustração, mas aquilo também vai passar. Só que a gente não lida de forma saudável com as nossas emoções. É exatamente sobre isso que esse capítulo que esse mito 2 vai falar. Sobre a gente entender que a vulnerabilidade ela é uma parte natural da nossa formação enquanto seres humanos e que evitar isso é o que torna a gente fraco, e não o contrário. Quando a gente reconhece que a vulnerabilidade é parte de uma vida ousada, de uma vida feliz, principalmente, a gente também reconhece que aqueles momentos são só uma adaptação, são um ajuste, são um passo que eu dei em direção a algo que eu não conheço, eu estou me sentindo desconfortável porque aquilo é muito novo para mim, porque aquilo é muito grande, é muito importante. Isso é muito bonito, porque coisas que são muito importantes para a gente colocam a gente automaticamente em contato com a nossa vulnerabilidade de uma forma que muitas vezes é muito desafiadora, é muito dura para algumas pessoas. Porque até a Brené Brown fala disso várias vezes, né? Como é que você se sente diante de um filho que você ama tanto, que você morre de medo de perder? Morre de medo de fazer alguma coisa errada, morre de medo de ficar doente, acontecer alguma coisa grave ali, né? E esse amor que a gente sente coloca a gente totalmente em contato com essa vulnerabilidade, com medo de errar e com medo de alguma coisa acontecer que tire a gente do controle daquilo. Vou deixar você falar, Marcela. Eu já tô que É um tô. assunto pesado, gente. Como é pesado. Veio alguns insights para mim, você falando, de coisas que acho que nem você acha que não tem, muito não tem conhecimento dessa parte. Mas, por exemplo, eu tive uma primeira gravidez com a Bia, e a Bia hoje está com 22 anos, né? E foi tudo bem, a gravidez, quer dizer, eu tive diabetes gestacional, mas foi tudo bem, ela nasceu linda, maravilhosa. Eu estava numa fase bastante imatura, que eu ainda até o ano passado eu era imatura, então eu já tinha mais de 40 anos, eu era imatura, imagine eu com 20, né? Então, quando eu tive o Ícaro ele nasceu com um problema grave. Só que a gente não teve conhecimento disso, nem durante o ultrassom, a gestação, e quando ele nasceu também não. E aí, ele vinha amamentar e eu falava assim: ai, tadinho, ele vai ter refluxo, porque ele engasgava com o meu leite, eu colocava ele no peito e meu leite já saía sem ele precisar sugar, porque eu tinha muito leite. E aí ele engasgava e ele ficava roxo, assim, engasgava mesmo, ficava sem ar. E eu falava, ai, coitadinho, ele tem alguma coisa diferente. Falava assim. E passou um dia, ele não aumentou direito, passou o segundo dia, eu falava com as enfermeiras e elas falavam, ai, você fica calma, mãe, é assim mesmo, a criança não pega, daqui a pouco pega, fica tranquila, você tá parecendo uma mãe de primeira viagem. Eu falava, não, eu não sou mãe de primeira viagem, eu sei que tem alguma coisa errada. Eu sei que tem alguma coisa errada, só não sei o que é. A gente precisa Uhum. descobrir o que tá de errado. E eu comecei a ficar estressada com isso. No segundo dia, o pediatra entra no quarto e fala assim: ai, mãe, eu tenho uma coisa para falar para você que não é tão boa. Eu falei, o que é, doutor? Já tô querendo morrer, porque já, nossa, passando mal. Ele falou, seu filho tem uma anomalia crâniofacial. Aí eu, oi? O que você tá querendo dizer com isso? E o Ícaro nasceu sem o céu da boca, total. Com uma deficiência que é sem o céu da boca. E aí foi um processo muito complicado, muito complicado. Então eu passei no primeiro ano de vida dele, principalmente até me emociona um pouco, mas nos primeiros meses de vida dele, é onde eu não conseguia dormir.
porque eu tinha medo dele engasgar com a saliva dele. Uhum. Então, quando você falou aí de vulnerabilidade do filho, de morrer, essas coisas, bateu um gap aqui na minha Sim. cabeça, bem profundo, porque foi um dos momentos que eu fiquei mais vulnerável. Uhum, com E eu, certeza. graças a Deus, tive apoio do meu marido, tive apoio dos meus pais, tive muito apoio da Bia, que era uma pequenininha. A Bia tinha 9 anos quando o Ícaro nasceu. E ela me apoiou muito também nesse processo. Ela conseguiu olhar para aquilo e entender que o Ícaro precisava de uma atenção maior por causa de como ele veio ao mundo, né? E quando a gente fala dessa questão do ser vulnerável e disso não ser fraqueza, e desses mitos todos que envolvem isso, e do quanto a gente precisa se expor à incerteza, ao risco e, e ser realmente passar o que a gente está vivendo, né? Então, assim, foi um ano muito difícil, o primeiro ano de vida do Ícaro, e até hoje eu tenho resquícios disso, tudo que aconteceu. O ano passado, quando o Ícaro andou a primeira vez na rua sozinho, e ele já é enorme, porque apesar dele ter pouca idade, ele tem 13 anos, ele já é enorme, eu quase surtei. Eu estava perto dele e eu quase surtei, porque eu falei, ai meu Deus, o que pode acontecer? Só que eu fui enfrentando todos, de forma ousada, eu fui enfrentando todos esses medos que eu estava tendo com Uhum. relação à segurança do Ícaro. Então, veja que todos nós passamos por situações Sim, complicadas, situações onde a gente precisa olhar e sozinho é muito mais difícil. com Estar certeza. sozinho nesse processo é muito complicado. Por isso que a gente está trazendo um livro tão importante, uma discussão tão importante, refletir tanto sobre essa questão de a gente pode olhar para a sombra, a gente pode viver os sentimentos negativos, os sentimentos são densos, raiva, tristeza, medo, solidão, angústia, todas as emoções que a gente, quando a gente era criança, ou a nossa educação, o nosso repertório, nos ensinou o quê? Não pode. Não, Uhum. você não pode, não, você tem que ser assim, você tem que ser assado. Você não pode sentir esses sentimentos. E sim, pessoal, você que está assistindo aqui a gente, vocês podem ser vocês, como nós podemos ser nós. Tanto eu quanto a Ana. Quando a Sim. gente pode sentir o que a gente sente, a gente só consegue transpor a ponte se a gente ver a ponte, se a gente olhar a ponte. Senão a gente não tem como ir para o outro lado da margem se a gente não tiver clareza sobre aonde a gente está passando, sobre o que a gente está vivendo. Então, sentir é importante. Tenham cuidado com relação a essa questão de, ai, eu não posso sentir, ai, eu não posso ser, ai, que é muito Vulnerabilidade e complicado. fraqueza, que foi o que a gente conversou na semana Vulnerabilidade e passada fraqueza. aqui, né? É, Tem um ponto, um paradoxo, né? É muito interessante em relação a essa questão dos sentimentos, porque tem muita gente que tem medo de cruzar a ponte e nunca mais voltar. Então as pessoas trazem assim, mas se eu começar a me abrir para esse sentimento aqui, ele nunca vai passar. Eu vou ser triste, eu vou entrar em depressão, minha vida vai acabar. E a verdade é totalmente o oposto. Todo sentimento que a gente não vive fica preso no nosso corpo. Todo sentimento que a gente vive passa mais rápido. Então, quando a gente tem condição de ser honesto e de criar um ambiente favorável para viver as nossas emoções de uma forma saudável, elas passam. As emoções não passam quando a gente joga para debaixo do tapete. Só que aí você pode até não estar em contato com ela o tempo todo, mas ela está lá. E ela vai continuar dando sinais, até que um momento ela se torna uma doença. Até que em algum momento você vai parar no hospital, você tenha. Existem pesquisas, inclusive, que comprovam a ligação entre uma determinada personalidade com maior índice de câncer. Então, a gente literalmente adoece por causa das emoções não vividas. Outro exemplo que eu dou que vocês não vão esquecer. O que que acontece quando você está com vontade de soltar um punzinho e você não solta? Você fica segurando. ai, em mim dá dor. Muita dor, Exatamente. inclusive. Eu já tive dor de parecer que estava tendo uma parada cardíaca. Ele fala, meu Deus do céu, meu coração vai parar, eu tô com uma pontada aqui. Não, são só gases. O que que acontece? Aquilo que você não põe para fora, Trava a sua vida. literalmente.
Então, entender essa relação e ter uma relação saudável com as nossas emoções, entendendo que é uma situação ruim, é um dia ruim, é um momento ruim, não é uma vida ruim. Não é ruim ser um ser humano. As nossas emoções regulam aquilo que está acontecendo na nossa vida e faz a gente, inclusive, fazer escolhas mais saudáveis. Só que a maior parte das pessoas, por aprender que tem que ser de alguma forma, tem que demonstrar alguma coisa, tem que parecer alguma coisa, evita essa regulação porque não pode ser diferente. A quantidade de gente que chega na clínica pedindo para tomar remédio, e aí eu já falo, não, senta aqui, vamos conversar, porque eu quero entender se você quer tomar remédio para aguentar um trabalho que você não suporta mais, um casamento que tá uma porcaria, a relação com seus filhos que você não gosta, ou o que, que é que você quer tolerar, o que você não quer mudar na sua vida, porque a minha família não aceita que eu tenha outro trabalho, eu não posso me separar porque Deus não permite, ou então eu amo essa pessoa, mas eu não posso pedir que ela seja diferente, eu não posso pedir aquilo que eu preciso. Gente, isso aqui, ó, não saber pedir o que precisa é um dia comum na vida da psicóloga, que você fala, e com certeza da Marcela também, né? Sim, com certeza, com E se a gente certeza. aprende a estar em contato com as nossas necessidades, pedir por aquilo, colocar aquilo na nossa vida, é um passo que às vezes é desafiador no começo, mas que se torna possível. E aí são ajustes simples que a gente pode fazer para que a gente não precise ter a parada cardíaca, né? É muito louco, você falando sobre isso, eu vislumbrei inclusive a questão medicamentosa, né? Eu sou Uhum, totalmente contra essa questão medicamentosa, eu evito, né, essa parte de qualquer coisa que toma remédio. Com relação à dor, só que eu não aguento muito, então se eu comecei a sentir dor, eu já quero tomar um remédio para dor. Eu sou bem sensível à dor, mas eu busco o natural, então assim, eu busco a questão de olhar, né? Quando a gente está falando de saúde mental, tá, gente? Eu não estou falando uhum, em outras questões de doença, mas com relação à saúde mental, eu costumo olhar muito para essa questão hormonal, para a farmácia que está no nosso corpo mesmo, né? Para o quanto os hormônios da felicidade podem nos ajudar com relação aos quadros de depressão, de transtorno de ansiedade, essas questões que não são questões você vai saber falar melhor do que eu sobre isso, Ana, mas assim, essas questões relacionadas à depressão, a uma questão de transtorno de ansiedade, é muito mais fácil a gente trabalhar com uma regulação interna. uhum. Mas quando existe um transtorno de personalidade, aí é outra questão. Transtorno de personalidade, aí tem questões que precisam realmente de um apoio medicamentoso e Uhum. psiquiátrico. Então, eu não estou falando disso, tá, pessoal? Você que está nos assistindo aqui, eu gosto bastante de falar sobre depressão e transtorno de ansiedade, porque são movimentos que eu sinto, são movimentos que fazem parte do meu dia a dia, que Uhum. fazem parte da minha vida, porque eu sou uma pessoa depressiva. Eu sou uma pessoa que tem um transtorno de ansiedade. Eu sou uma pessoa que tem euforia. Então, eu sei quando é o meu limite. Eu sei quando eu comecei a ter alguma questão ali, eu já começo a sentir, opa, já comecei a criar muita história dentro da minha cabeça, tem alguma coisa que não está normal. Bora olhar para isso. Então, hoje eu consigo lidar mais com essa situação, que é a tal da inteligência emocional. Você começar a perceber se que tem alguma coisa de diferente, o quanto que você está nesse ambiente diferente, o que você precisa fazer. Então, hoje eu passei por isso. Mas eu já tive momentos de eu querer ficar no quarto escuro, de eu não querer sair da cama. Eu já passei dias de não querer tomar banho, e não é agora. Isso aí já foi há muitos anos atrás. Há muitos, nem estava nesse relacionamento que eu estou hoje. Então, assim, já passei por situações que foram muito difíceis na minha vida. E eu tenho certeza que se a Ana começar a falar, ela também tem um monte de questões aí dentro dela que Com ela certeza. passou. Não é à toa que nós estamos hoje olhando para essa questão de saúde mental, olhando para essa questão de desenvolvimento humano, de desenvolvimento pessoal, de melhoria. Por quê? Porque a gente já enfrentou dificuldades muito grandes e a gente conseguiu romper com esses padrões e conseguimos estar aqui hoje falando para vocês, gente, dá para sair, Tá. dá para romper, dá para vocês enfrentarem problemas gigantes e com apoio vocês alcançarem outros patamares. Uhum. Porque foi assim com a gente, não, né? Eu falo que a nossa profissão e o que a gente ama fazer não é à toa que está na nossa vida. Veio porque existe alguma ligação almática, uma ligação na nossa alma que pediu para isso. Então não é à toa que estamos aqui.
né? Então, fica muito esse alerta para cada um de vocês, para quem está nos assistindo aqui. Esse mito é um mito que foi rápido, mas que é muito reflexível, principalmente para homens, principalmente para adultos, porque a gente acredita que porque a gente cresceu, a gente não pode mais ser vulnerável, E né? Fala bastante isso nesse mito. é interessante porque, assim, quando a gente traz, por exemplo, na minha formação emocional, eu lembro de olhar para os adultos, eles nunca reconhecerem os erros. Eles nunca reconhecerem que tinham medo, nunca reconhecerem que estavam tristes. Mas aquela coisa do esconde as brigas, esconde o choro, esconde todas as limitações ali, não deixa as crianças perceberem. E isso fez a gente crescer quebrado. Não fez a gente crescer forte. Porque aí você chega na vida adulta e fala: caramba, eu não sou um adulto, porque eu vivo com medo, eu tô tem um monte de coisa que me deixa extremamente assustada, que eu não consigo dar um passo, eu não consigo ir ali, eu fico triste com as coisas, eu sinto raiva das coisas, e aí, eu não sou um adulto? Claro que é. A questão é trazer a luz para essa percepção de que a vulnerabilidade é uma coisa real, independente da idade. É um fato que, com o tempo, a gente vai ficando um pouco menos. A gente vai se importando menos com as coisas, né? Isso é muito bom. Isso, a idade, a sabedoria e o amadurecimento traz isso, isso é muito bom. Só que se importar menos não te coloca no lugar de não sentir medo. Você só não sente medo na vida se você não sai do lugar. Se você está fazendo sempre a mesma coisa. Porém, um ponto importante aqui, porque quando você nega algumas mudanças na sua vida, a vida vai lá e puxa o seu tapete. Porque ninguém foi feito para ficar parado no mesmo lugar. Você vai falar: ai, olha só, a vida me deu uma rasteira. É, querido, ou você tem o problema que você quer, ou você tem o problema que a vida está. Você que escolhe. E, e é justamente por isso que a gente faz trabalho intencionalmente aqui. Porque a felicidade é uma escolha exatamente por causa disso. Como é que você vai lidar com a sua vida? Você vai deixar a vida te trazer problema ou você vai escolher os desafios que você quer viver para chegar onde você quer chegar de fato? Para você viver a vida que você quer viver? Porque problema vai ter. Problema vai Sempre. ter. E eu acho o máximo. Esses dias eu estava andando na rua e eu moro bem no interior, tá, gente? Bem perto da divisa de Minas com o Mato Grosso ali. Eu moro no bico ali, né? E aqui, nessa época do ano, tem muita queimada. Nossa, essa época do ano é fedida, é suja. Ah, beleza, né? Mas enfim. Eu tava andando num trecho assim da marginal, perto da rodovia, e tinha uma faixa que estava queimada. E aí eu fiquei pensando, bom, vai saber se alguém botou fogo ou se caiu alguma coisa. Se aconteceu alguma coisa lá, deu realmente uma faísca e pegou fogo. E eu fiquei na minha cabeça do tipo, como que a vida funciona, né? A natureza, ela se destrói para poder se refazer. E aí ela tá feita, ela se destrói de novo para poder se refazer novamente. Por que raios que a gente acha que a nossa vida vai ser linear? Se nem a natureza é. A gente é Não dá totalmente para diferente da acreditar natureza. nisso. É, não dá. É muito irreal a gente achar que vai ser um negócio assim, né? Como se fosse manteiga passando no prato. Sim. Não, não é, gente, não tem como. Uma outra coisa que eu gosto de destacar nisso que você falou são duas questões. Uma é a gente troca de pele todo dia. Uhum. Apesar de não sermos cobra, a verdade é que a nossa pele, todos os dias, elas são modificadas. Todos os dias morrem e nascem células no nosso organismo. Então a gente precisa, inclusive, eu gosto muito de falar daquela questão da intenção da palavra, porque se você sabe que todo dia você se nasce e morre células, você tem que deixar as células ruins irem embora Sim. e trazer e profetizar células boas, saudáveis e novas no seu organismo. Aproveitem essa dica para que vocês possam todo dia profetizar na vida de vocês, que hoje nasçam células, que sejam criadas células saudáveis, boas e maravilhosas no meu corpo. Mas voltando a isso, essa é uma questão importante com relação a todo dia a gente muda. Então, é isso de falar assim, ai, não, eu nasci assim, eu sou Gabriela. Gente, pode parar. Pode parar, porque se até a pele do seu corpo muda, imagine o resto. Até porque felicidade não tem nada a ver com estagnação. De Então, jeito nenhum. aqui a E a gente. outra, Pode falar. a outra coisa que eu gosto muito de falar com relação a isso é muitas pessoas, elas acham que elas estão num patamar diferente porque elas sentem indiferença com relação às coisas. Elas falam, você fala assim, ah, mas você sente, fala pra mim sobre essa relação. Você sente raiva do seu ex? Sente raiva da sua ex-mulher? Não, pra mim é indiferente.
Para mim, não importa. Gente, falou que tá indiferente, eu começo a gargalhar internamente, porque eu falo, gente, é pior. É pior. Quando você quer enxergar uma questão como indiferente, é porque você não quer olhar, você não quer elaborar, você não quer atravessar essa ponte. Então, assim, é importante você fazer essa reflexão hoje, né? A gente está aqui falando sobre o mito de que vulnerabilidade não é comigo, focado nesse item com relação a gênero, masculino, né, que geralmente é o mais comum de falar que o homem não pode, que certas profissões não são vulneráveis, e aproveitar para essa reflexão de que vulnerabilidade é você também enxergar quais são essas emoções, o que você está sentindo hoje. Isso é muito importante. Então, se você usa um discurso diariamente de que você é indiferente às coisas, você realmente precisa olhar no espelho. Você realmente precisa ligar uma luz e falar assim: por que que eu tô falando que eu sou indiferente? O que que tem nisso que faz com que eu não queira nem olhar para isso? Uhum. Até porque esse movimento de se tornar indiferente, ele é uma tentativa de bloquear os sentimentos, bloquear as emoções. O problema é que quanto mais você bloqueia as emoções, mais apático você vai ficando. E aí você não bloqueia só emoção ruim, você bloqueia tudo. Mago, Porque não existe amor sem vulnerabilidade, não existe alegria sem vulnerabilidade, não existe prazer, não existe gratidão, não existe nada que não te coloque nessa posição de poder perder a qualquer momento aquilo. E principalmente a gente vai falar sobre felicidade é muito desafiador porque é uma das emoções que mais causa medo. É muito comum a gente estar chegando perto daquilo que a gente quer realizar e a gente chega e realiza e fica, "Ah, meu Deus, meu Deus, meu Deus, agora vai acontecer uma coisa muito ruim, vai acontecer. E assim, talvez aconteça, talvez não aconteça, mas a questão é, vai acontecer de qualquer forma, você controlando aquilo ou não. Então, porque esse é um movimento natural. Um dia a gente está em cima, um dia a gente está embaixo. E isso não quer dizer absolutamente nada. Só quer dizer que é o movimento natural das coisas. Então, se eu evito a felicidade para evitar a queda, ou evitar a coisa ruim, é que a queda é muito. É uma forma de dizer, mas não quer dizer que ela tenha que acontecer dessa forma. A gente ensina isso, inclusive, lá no Agentes da Felicidade, como lidar com isso, tá, gente? sim, é verdade. Se quiser aprofundar, logo, logo a gente vai soltar a data aqui. Na Mas a segunda questão turma, é é, a verdade. próxima turma. Que a Verdade. primeira turma foi lindíssima, mas enfim, continuando aqui, né? Quando a gente entende esse movimento, a questão não é o evitar a felicidade para evitar a dor, e nem evitar a dor para evitar a felicidade, é lidar com todas as coisas com equilíbrio. Até porque se a gente faz a escolha de ser feliz, mesmo quando a gente está num momento desafiador, a gente ainda encontra formas disso acontecer, disso estar presente na nossa vida, porque é uma escolha. Mas é uma escolha que implica em vulnerabilidade. É uma escolha que hoje vai dar certo e amanhã talvez não dê tanto. Só que que ferramentas você vai ter para lidar com isso e como é que você vai olhar para si diante dessa situação? Só que quando você está indiferente, você bloqueia absolutamente tudo isso. Aí a sua vida fica sem graça, fica xoxa, fica sonsa, e aí sim, você vai ter depressão, você vai ter ansiedade, crônicos, porque não tem como a gente não ter depressão e ansiedade quando a gente não se permite ser feliz, estar em vulnerabilidade e viver a vida de uma forma mais prazerosa. Qualidade de vida implica, inevitavelmente, em momentos desafiadores, em momento de dor, em momento de tristeza, em momento de raiva, em momento de uma expressão genuína do seu sentimento, principalmente como uma regulação. Porque se você está indo para o caminho errado, você não vai estar feliz e não tem como estar feliz. Só que aí a pessoa quer se forçar a, sei lá, eu quero ser bancário, porque todo mundo na minha família é bancário, então é o que eu posso ser. Mas eu odeio isso aqui, eu queria era pintar quadro, eu sou artista, eu queria me expressar livremente, e eu não consigo, porque eu tenho que ficar aqui nessa vida quadradinha. Você quer ser feliz como criatura? Só que aí você tem que lidar com a vulnerabilidade de enfrentar as suas relações de dependência emocional com a sua família para poder criar uma vida que faça sentido para você. O que é totalmente possível dentro de uma perspectiva que talvez você não tenha ainda, mas que é possível construir. E é isso, gente. Eu amo quando a Ana fala sobre regulação emocional. Eu amo, porque é um assunto que precisa ser muito falado. A gente precisa muito destacar para todo mundo. Se você está ouvindo isso agora, fala para o seu vizinho, fala para o seu amigo, fala para o seu parente, fala para as pessoas que moram na sua casa. Regulação emocional é tudo. Você olhar para o que você está sentindo e saber os mecanismos para você poder
passar pelo vale e ir para o pico é muito importante. Não é isso? Bora finalizar? Eu não gosto muito dessa parte, fico um pouco triste na parte de finalizar, mas a gente precisa finalizar hoje. O importante é que a gente volta. Semana que vem a gente está De aqui de novo. novo. Então, gente, compartilha esse vídeo com todas as pessoas que você sabe que podem ser ajudadas por esse conteúdo. Estejam aqui na semana que vem junto com a gente. Se você não assistiu os primeiros episódios, estão todos lá na nossa feed, no meu, no da Marcela, no do IHC, vocês encontram lá em todos os feeds. E E tem no compartilhe, YouTube seja também, né? A gente está colocando no YouTube, né? Tá no YouTube subindo. também. Também. Tá Podem só olhar lá o também. primeiro episódio lá, mas eu vou colocar os próximos também. Tá no TikTok também, tá em todas as plataformas. Ah, a gente pode falar os nomes aqui? Pode, né? Olha, eu não sei muito se pode, mas estamos falando, a gente precisa descobrir Falando. isso, minha filha. A gente tem que conversar com a equipe, a nossa equipe de marketing, para elas poderem nos auxiliar nesse ponto. Sim. E se vocês quiserem deixar perguntas, manda lá no nosso direct, pode deixar aqui nos comentários também, mas estejam com a gente, participem e lembrem que a Vivo é muito mais gostoso, que a gente responde perguntas ao vivo e a gente tá juntinho, que é muito mais divertido, inclusive. É isso mesmo. E aproveitem para vocês olharem para si e fazer essas reflexões. Quem ainda não adquiriu o livro, a gente vai colocar o link lá no Instituto e também nas nossas redes. Tem lá um link para você poder adquirir o livro, tanto em PDF quanto físico, e que a gente gosta de indicar, e que é um livro maravilhoso. E aproveitem, gente, aproveitem para poder olhar para isso, o quanto que vocês podem ser quem vocês são, a sua essência, ser verdadeiros, ser inteiros e sentir realmente com ousadia, porque o nosso norte, a nossa bandeira é rumo à felicidade, e a felicidade é uma escolha ousada e uma escolha diária. Bora fazer essa escolha todo dia. Muito bom! E estejam com a gente semana que vem. Um beijão, muito obrigada pela presença de todo mundo e Beijos, até! beijos. Até. Tchau, tchau.